As cianobactérias são organismos unicelulares que surgiram na Terra há cerca de 3 bilhões de anos e mudaram a atmosfera terrestre, passando a produzir, através de um novo processo chamado fotossíntese, um gás que não existia neste período, o oxigênio. Já foram chamadas de cianofícias e algas azuis. São procariontes. Por isso, são mais próximas de bactérias do que dos demais micro-organismos que fazem parte do fitoplâncton. Sabe-se que as grandes florestas não são as maiores fornecedoras de oxigênio para a atmosfera terrestre. As plantas desempenham papéis importantes na base das cadeias alimentares e no clima. Produzem oxigênio através de fotossíntese, mas consomem mais oxigênio do que produzem. O fitoplâncton produz através da fotossíntese a maior parte do oxigênio atmosférico disponível, pois consome menos oxigênio do que produz. As cianobactérias existem em regiões áridas, polares e em inóspitas fontes termais. Podem viver sobre rochas, cascas de árvores, formando líquens, mas a maioria das espécies vive em ambiente aquático. Produzem pigmentos secundários como caroteno de cor laranja, a ficoeretrina de cor vermelha, a ficocianina de cor azul, mas a clorofila de cor verde é o pigmento fotossintetizante mais importante no estudo das cianobactérias, pois, de acordo com a concentração da clorofila A na água, pode-se estimar a quantidade de cianobactérias em um ambiente. Mas as cianobactérias não são somente tóxicas. São bastante úteis, tanto para o ser humano na produção de biocombustíveis, suplementos alimentares, medicamentos, e no meio ambiente são a base da cadeia alimentar nos ecossistemas em que vivem. Mas, para se defender de predadores e da competição, em algumas situações podem produzir cianotoxinas, que são substâncias tóxicas que causam graves problemas aos seres vivos que, de alguma forma, utilizam essas águas contaminadas com estas substâncias. O Brasil teve um dos casos mais dramáticos com relação a cianotoxinas, a tragédia de Caruaru, em Pernambuco, na qual morreram 60 pacientes que faziam tratamento de hemodiálise, devido ao uso de água contaminada com microcistina no procedimento. Uma pesquisa recente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Garanhuns, associa casos de microcefalias em crianças cujas mães tiveram Zika vírus ao consumo de água com cianotoxinas. Por sinal, o Nordeste do Brasil é a região brasileira que mais sofre com cianobactérias, por captar água de açudes para o abastecimento público. A perda de qualidade de água devido à ocorrência de florações planctônicas é um fenômeno global. Por exemplo, nas áreas mais urbanizadas da China, a cada dia menos água potável é disponível devido à contaminação de suas águas superficiais por cianobactérias. O rio Murray, o terceiro maior rio da Austrália, está comprometido, e a maioria de suas áreas, sejam urbanas ou rurais, estão contaminadas por toxinas de cianobactérias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todos os continentes, o fenômeno de explosão populacional das cianobactérias está sendo observado, que, além das alterações climáticas, a superoferta de nutrientes é o fator que mais contribui para este problema. Em condições normais, as cianobactérias têm suas populações limitadas por fatores climáticos, luminosidade e oferta de nutrientes. A alteração de um ou mais desses fatores ocasiona o aumento ou diminuição de suas populações. As florações ou blooms, como também são chamadas, estão geralmente relacionados aos processos de eutrofização, que é a superoferta de nutrientes como nitrogênio e fósforo através de esgotos, efluentes industriais e atividades agropecuárias. Os blooms alteram a coloração da água
e a tornam imprópria para ingestão e banho. De nada adianta ferver, filtrar ou clorar a água. Os métodos convencionais para tratamento de água não têm eficácia para as cianotoxinas. A manifestação das florações planctônicas ou blooms no rio Tapajós é chamada pelos moradores locais de limo, fenômeno que aparentemente vem se intensificando no Baixo Tapajós, próximo a Santarém, desde a década de 1990. O aumento das florações pode estar relacionado ao crescimento das atividades antrópicas na região, como atividades agropecuárias, ocupação imobiliária, lançamento de esgotos não tratados e atividades de garimpagem no Médio Tapajós. O Tapajós pode ser dividido em duas áreas: uma lótica, ou seja, um rio típico de águas correntes desde a sua nascente até o município de Aveiro, e outra semilótica, ainda um rio, porém com características de um sistema lêntico, similar a um lago com corrente de baixa velocidade, o que favorece o fenômeno da eutrofização. No Planalto Santareno, adjacente ao Tapajós, extensas áreas são utilizadas na produção de grãos, com destaque para a soja. Estas áreas podem estar fornecendo nutrientes para a eutrofização do Tapajós, principalmente devido ao uso de adubação química nas áreas de produção. Mas há necessidade de estudos que comprovem essa hipótese, pois a área de origem dos blooms está a mais de 50 quilômetros a montante das áreas de produção de soja. A área estudada tem 2.450 km² e vai do município de Aveiro até a sede do município de Santarém, onde o rio Tapajós deságua no rio Amazonas. O período de estudo das áreas foi de novembro de 2018 a outubro de 2019. Relacionou-se o nível do rio Tapajós com a pluviosidade, observando a ocorrência de florações planctônicas e a concentração de clorofila. Os dados e mapas gerados foram obtidos através do satélite Sentinel-2 em parceria com a Agência Espacial Europeia e a Cianolake, um grupo de pesquisa sul-africano especializado no monitoramento de cianobactérias por sensoriamento remoto em todo o mundo. Os dados do nível e pluviosidade foram obtidos através do sistema HydroWeb da Agência Nacional de Águas. Como na maioria dos rios da Amazônia, o rio Tapajós tem um ciclo anual de subida e descida no nível de suas águas, que, para tornar didático, dividiremos em enchente, de janeiro a abril, cheia, maio e junho, vazante, julho a outubro e seca, em novembro e dezembro. Os blooms ou florações, como já visto, são extensas manifestações de plâncton que ocorrem em ambientes aquáticos eutrofizados. A concentração de clorofila A, o mais abundante pigmento fotossintetizante da natureza, é um importante índice no estudo das cianobactérias, pois elevados níveis de clorofila A geralmente indicam intensa atividade de cianobactérias. O período chuvoso se acentua no Baixo Tapajós de dezembro a março. Observa-se que, com as primeiras chuvas em novembro, a concentração de clorofila A aumenta. Daí em diante, reduz gradativamente até o final do período chuvoso, se estabilizando no período da cheia. De junho em diante, a concentração de clorofila continua a decrescer,
provavelmente devido à vazão acentuada típica do período de descida do nível das águas. Os resultados obtidos por sensoriamento remoto indicam que as maiores florações de cianobactérias no rio Tapajós ocorrem nos períodos de menor vazão, ou seja, nos extremos de cheia e seca, quando as águas apresentam correntes em menor velocidade e acentuam-se os efeitos eutróficos. No período de enchente, observa-se que a ocorrência de florações e os níveis de clorofila permanecem estáveis. Durante a cheia, são registrados os maiores blooms, e o mês de maio assinala as maiores áreas de florações de cianobactérias. No período da vazante, são observados os menores índices de florações, sendo agosto o mês de menor registro de blooms, portanto, melhor qualidade das águas quanto à presença de cianobactérias. A presença de níveis elevados de clorofila A possivelmente é um indicador da presença de cianotoxinas. Como o monitoramento por sensoriamento remoto é capaz de levantar dados de grandes áreas, pode-se determinar os locais com maiores riscos de intoxicações, baseando-se nos níveis da concentração de clorofila A obtidos. Durante os meses de seca, as maiores florações concentram-se próximo ao município de Aveiro, no início da área semilótica. Também ocorrem a aproximadamente 23 km a noroeste de Santarém, na enseada que faz parte do distrito de Arapixuna. Nos meses de enchente, os blooms se iniciam a aproximadamente 90 km a sudoeste de Santarém, desde a ponta do Surucuá, passando pela foz do rio Amorim, e demais comunidades da margem esquerda da reserva extrativista Tapajós e Arapiuns. Durante os meses de cheia, os blooms se assemelham ao período da enchente, mas ocupam áreas maiores. Observa-se que o corredor de flutuação se estende desde o Surucuá, seguindo em paralelo à margem esquerda do Tapajós, fazendo uma curva para a margem direita na altura da ponta do Cururu, continuando paralelo agora às praias da margem direita do Tapajós até a sua desembocadura no rio Amazonas, o famoso Encontro das Águas. Com a finalidade de validar os dados remotos, em 27 e 28 de junho de 2019, foram realizadas coletas de amostras de água em 4 pontos das praias da margem direita do rio Tapajós, em Santarém, a saber, Ponta do Tauá, na Praia do Cururu, em Alter do Chão, Praia do Pajuçara, Praia do Maracanã e Lago do Mapiri. As amostras coletadas foram pré-processadas em Santarém, no laboratório Horácio Schneider, na Universidade Federal do Oeste do Pará, sendo então acondicionadas e enviadas para análises em Belém, no laboratório Genômica da Universidade Federal do Pará, onde foi feita a determinação de clorofila, a microscopia direta das amostras e onde estão sendo realizados cultivos. As análises de clorofila A apresentaram compatibilidade com os dados de sensoriamento remoto. As análises de microscopia simples revelaram a presença de 3 gêneros de cianobactérias e as amostras que estão em cultivo no laboratório Genômica da UFPA serão utilizadas para estudos posteriores. Os resultados atestam a ocorrência de cianobactérias nas praias da margem direita do rio Tapajós. Mas os estudos não são conclusivos, principalmente para os riscos que as cianobactérias possam oferecer. O sistema de abastecimento de água para a população de Santarém utiliza poços profundos. Não há captação de águas superficiais para o abastecimento público de Santarém. Sabe-se que populares visualizam e registram frequentemente as cianobactérias, que chamam popularmente de limo.
Publicações científicas também atestam a presença de cianobactérias no Tapajós, como no caso dos dados levantados recentemente por sensoriamento remoto por pesquisadores da UFPA. Todos esses dados reafirmam a presença desses seres clorofilados e microscópicos nas águas do rio Tapajós. Portanto, as cianobactérias são uma realidade no rio Tapajós, que tem praias com intenso uso turístico, o que pode representar um risco para a saúde pública. A normativa 274 de 2000 do CONAMA recomenda que, se houver florações planctônicas em áreas de análise de balneabilidade, os locais das florações devem ser monitorados até que se comprovem os riscos para a saúde dos banhistas. Só então, emite-se o laudo de balneabilidade em conjunto com os demais parâmetros analisados, certificando as áreas analisadas como própria ou imprópria para atividades recreativas de banho ou esportes aquáticos. Ressalta-se que o rio Tapajós é o quinto maior rio da bacia amazônica, com uma vazão aproximada de 13.540 metros cúbicos por segundo. Possui águas cristalinas e límpidas. Há então um enorme sistema capaz de diluir os efeitos negativos das atividades antrópicas. E próximo de sua foz recebe um dos maiores e provavelmente o mais bem preservado dos seus grandes afluentes, o rio Arapiuns, que despeja um considerável volume de água, melhorando por diluição a qualidade das águas do Tapajós. Não há relatos ou notificação de intoxicações por cianobactérias no rio Tapajós. Por vezes, a observação da presença das florações ou limo afasta os veranistas mais pelo inconveniente da cor esverdeada da água e seu odor desagradável do que pelo temor de riscos à saúde. Mas é interessante lembrar da interdição de Alter do Chão em 2015, devido à presença de coliformes fecais acima dos índices permitidos, tornaram Alter do Chão imprópria para banho. O que pode acontecer se houver um aumento progressivo das cianobactérias no Tapajós? As inúmeras pressões antrópicas na bacia do Tapajós provavelmente são os maiores responsáveis pelo aumento das florações planctônicas observadas. É imprescindível que estudos mais aprofundados sejam feitos, em especial desde o Surucuá até a Foz do Amorim, pois esta área, de acordo com os dados de sensoriamento remoto, apresentam o mais importante foco de origem das florações planctônicas no rio Tapajós. Mas este não é um trabalho somente para pesquisadores. Todos devem estar envolvidos e algumas medidas devem ser implementadas em relação ao uso e ocupação do solo, como a diminuição do uso de adubos químicos, a preservação de matas ciliares e a implantação de estações de tratamento de esgoto, dentre outras, garantindo a qualidade ambiental e sustentabilidade das atividades desenvolvidas. Atualmente, a região do Baixo Tapajós, sua história, arqueologia, cultura, gastronomia e principalmente suas praias constituem um dos roteiros turísticos mais importantes do Brasil. Deve-se, portanto, preservar este patrimônio da sociobiodiversidade para gerações presentes e futuras.